Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa essa edição com um Breaking News, notícia da manhã. O Grupo Fictor entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa, a gente relembra que ganhou destaque após tentar comprar o Banco Master com a promessa de um aporte de 3 bilhões de reais. Operação essa que foi suspensa após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial, o encerramento das atividades do Banco Master. Autoridades avaliam que a negociação pode ter servido como uma cortina de fumaça, já que a Fictor não tinha capacidade financeira para socorrer o banco de Daniel Vorcaro. A gente sai do Brasil e vai para o exterior, porque os mercados globais iniciam a semana em tom de cautela, pressionados por perdas em metais preciosos e atentos aos balanços corporativos e às decisões de bancos centrais, além de dados econômicos. BCE e Banco da Inglaterra se reúnem sem expectativa de mudança nos juros, enquanto investidores acompanham resultados de Alphabet e Amazon. Aqui de volta ao Brasil, a semana marca a abertura do trabalho legislativo e também do judiciário em 2026, além da expectativa no Congresso pelo envio, pelo presidente Lula, aos parlamentares do acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora a gente continua aqui no continente sul-americano para falar sobre o Chile, que atravessa uma virada política e econômica com a saída do presidente de esquerda Gabriel Boric e a eleição de José Antônio Kast, que venceu com 58% dos votos o pleito no país sul-americano. A notícia é destaque no site do CNN Money. Com um discurso pró-mercado e pró-negócios, Kast anima os investidores ao defender corte de gastos e desregulamentação e maior flexibilidade no mercado de trabalho, numa linha muito semelhante à adotada pelo presidente Javier Milei, da Argentina. Analistas apontam que o excesso de regulamentação passou a travar a economia chilena nos últimos anos após o fim do ciclo de crescimento impulsionado pelas commodities, o que explica o apoio do mercado à agenda liberal. Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque o indicado de Trump para o BC, Kevin Warsh, é ex-dirigente do Fed e teve destaque em 2008. Em meio à reação negativa dos mercados, analistas destacam que o movimento não está diretamente ligado a uma mudança imediata na política do Fed dos Estados Unidos. Em entrevista ao CNN Money, Bruna Aleman, head de internacional da Nomos, avaliou que a economia americana segue resiliente e que a pressão recente reflete muito mais as expectativas em torno da trajetória dos juros e da inflação do que uma decisão específica da autoridade monetária norte-americana. Vamos ver? Apesar do mercado ter sido relativamente negativo, não é muito pelo risco do Banco Central americano ou por essa determinada decisão. A gente tem que lembrar que a economia americana ela é muito pouco afetada em relação a isso, né? Então ela não tem grandes impactos como aqui no Brasil. O grande volume mesmo acabou sendo por conta da perspectiva, mesmo que o Kevin entra e ele tenha qualquer tipo de pressão em relação política, mesmo assim, ele segue uma determinada linha ali econômica de não descer os juros até ele conseguir comprovar que a inflação estaria estável. Então, talvez esse ponto relativamente negativo do mercado tenha sido mais sobre o impacto em relação a gente teve também na quarta-feira a decisão de manter a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Então, o risco do shutdown, então alguns outros pontos do que a relação da escolha do Banco Central em si. Este foi só o primeiro CNN Mercado da semana. A gente volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Você fica agora com o Live CNN da Elizavec. Até mais. CNN Mercado.